Torcedor do Flusão, bom dia. Bora começar a quinta-feira aqui acompanhando a repercussão, o que a mídia está falando da estreia do Fluminense na Libertadores. Flusão estreando com um empate, saiu perdendo, não fez um bom jogo ontem nessa estreia. Confesso que esperava um jogo até melhor, né, do que foi ontem. O Fluminense deixando um pouco aí a desejar, o torcedor ficando na bronca com a atuação do time. Vamos ver aqui a repercussão, o que a mídia está falando aí da estreia do Flusão. Deixar os créditos do vídeo ao canal oficial da ESPN Brasil. Vou estar deixando o link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. 0 pro Alianza Lima, o Fluminense conseguiu um empate, mas tem essa história, claro. Você chutar pro gol, às vezes você acerta no alvo, vai para fora, mas é volume. Só que tem um detalhe, né? O Fluminense terminou o primeiro tempo, não é que não acertou o alvo, ele não chutou. Não chutou. Zero. Só pra gente pegar os números do primeiro tempo. Nenhuma finalização, nem pro gol, nem pra fora. O Fluminense passou o primeiro tempo todinho sem sequer finalizar, enquanto o Alianza Lima finalizou 7 vezes. Aí é que tá. Se diga, o adversário que teve 24 ou 26% de posse de bola, acho que foi 76 a 24. 21. Aí depende, né, aquela coisa do instituto. Uma margem de erro ali. Mas tudo bem. De qualquer maneira, mais de 70% de posse de bola, mais de 75% de posse de bola, não conseguiu finalizar nenhuma vez, nem no alvo, nem fora dele. E o outro time, com algo entre 20% e 25% de posse de bola, finalizou 8, sendo 4 no alvo. Quer dizer, é sério, né? É muito grave. Eu acho que a resposta dele faz sentido mesmo. O fato do Fluminense ter sofrido tanto defensivamente tem a ver com os erros de passe. Como a gente está vendo nos próprios lances, né? Todos eles têm origem em saídas de bola de jogadores que, inclusive, não costumam errar, como o Felipe Melo. Não erra do jeito que ele errou hoje, erro de passe ali no meio-campo. Então, é claro que essa fragilidade defensiva mostrada hoje tem muito a ver com isso. Também, talvez, com a incapacidade de uma defesa que tem uma média de 36, 37 anos correr atrás, né, no momento de perda de bola ou que o adversário consegue passar da sua linha, você correr para trás tem muita dificuldade com jogadores já tão veteranos, mas aí são duas questões, né? Esses erros de passe foi o problema defensivo. E ofensivamente, apesar de ter 76% de posse de bola, você não conseguir finalizar nenhuma vez, isso é raro. Você precisa encontrar a solução. Seja, né, trocando os passes mais rapidamente, seja finalizando de fora da área, seja buscando finalização através de bolas aéreas para a cabeçada dos seus centroavantes. Então, assim, você tem que buscar soluções para conseguir isso. E no primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu. Dentre as várias atuações do Fluminense com o Diniz, algumas épicas, outras ótimas, medianas, ruins, talvez o primeiro tempo hoje tenha sido a pior delas. Né? Porque o Fluminense, para pegar esse ano, o pior momento do Fluminense, só que aí era muito mais a respeito do adversário do que do Fluminense, foi o jogo contra o Flamengo, de ida na semifinal do Campeonato Estadual. 2-0. 2-0. Ali o Fluminense foi engolido pelo Flamengo, num grande jogo do Flamengo, num time que tem jogadores melhores que os do Flamengo. Era o Flamengo do outro lado. Com um choque de ideias em que uma ideia prevaleceu. O time do Alianza, quem olha o Alianza hoje, tem a impressão que o Alianza é muito melhor do que é. O Alianza provavelmente é o time mais fraco do grupo. No grupo... Aliás, se a gente pegar os confrontos dos brasileiros... Pode falar, André. Samuel Xavier, Martinelli, André Marquinhos, Lima, Terans, Douglas Costa, Cauã Elias, Lele e Arias. Esse é o time que terminou. Isso é um belo time. Não, isso não é o Fluminense. Ah, sim, mas é um belo time. Não é o Fluminense, mas era o suficiente para ganhar. É um belo time. Hoje, né? Para ganhar. E quando a gente fala de erro de passe defensivo, se você pegar a linha de 4 aqui, mais o André... Esses eram os titulares. Não consigo acelerar, não tem aproximação. O jogo foi ruim do Fluminense. Mas a quantidade de... Renato Augusto, machucado. Sim. Mais um. Machucou. Hoje. Sim. Aí entrou o Lima. O primeiro tempo foi muito ruim, André. Eu concordo que não foi bom. Mesmo com a escalação em muito abaixo. E no caso do Fluminense não tem discussão sobre finais do estadual. Sim. Não, tá livre. Então, teoricamente, todos os clubes têm que lidar com lesão, com jogador indisponível, às vezes mais, na mesma época. No Fluminense são às lesões vezes mesmo, né? De Cano, de Queno, de Ganso. Em relação ao que o Fluminense poderia ter escalado hoje e o time que jogou, com consideradas as substituições, está muito longe do que seria o melhor. Então, esse é o ponto. Eu concordo com você. O jogo foi ruim. Não estou dizendo que o Fluminense jogou bem. Exato. Ou fez o que podia. Não.
O time merece ser criticado pelo jogo que fez hoje. Tá aí, galera, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando da estreia do Fluminense na Libertadores, estreando com o empate contra o Alianza Lima, jogo fora de casa. O Fluminense que saiu perdendo, buscou o empate com o Marquinhos. Não foi uma grande partida, uma grande exibição ontem. Passou o primeiro tempo inteiro, né, sem finalizar, coisa que é bem difícil da gente ver o Fluminense passar um tempo inteiro, né, sem finalizar. Não chutou ali nenhuma bola, nem que seja para fora. O Fluminense não finalizou no primeiro tempo. Time muito abaixo. E o torcedor, claro, né, fica na bronca porque esperava. Eu confesso também, né, que esperava um time com uma postura diferente contra o Alianza Lima. Teve aí esses dias que o Fluminense não jogou, o Diniz estava preparando o time para essa estreia na Libertadores. Até agora, no momento, né, os times brasileiros decepcionando na estreia. Começou lá com o Flamengo, né, que empatou, o Botafogo foi atropelado ontem na sua casa, o Palmeiras também empatou, o Fluminense empatou. Olhando ali, né, para o resultado, uma partida fora de casa não foi um mau resultado para o Fluminense, mas poderia sim, né, ter, quem sabe, né, conquistado esses 3 pontos. É legal já mirar aí a primeira colocação do seu grupo, porque vai ter as vantagens nas próximas fases, né, da Libertadores. O Fluminense também vale lembrar que jogou desfalcado, mas isso não é motivo para o time jogar mal como jogou ontem. O Ganso não jogou, o Cano, que é o principal jogador e artilheiro do time, John Kennedy também, que o Diniz sempre está colocando ele no decorrer da partida, mas foi não foi um bom jogo, né? O Fluminense errando muito ali nas saídas de bola, mas corrigir isso aí para a sequência. O Diniz agora vai preparar o time para a próxima rodada, na semana que vem o Fluminense já volta a jogar pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Como eu falei, né, eu esperava um jogo um pouco melhor, né, uma grande vitória, mas o Fluminense deixou escapar aí esses 3 pontos nessa primeira rodada da estreia da Libertadores. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.